Mas afinal, qual é a orientação? Como agir em casos como esse? Para esclarecer esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Major da Polícia Militar, Diego Astori. Obrigada pela presença, Major. Um tanto quanto arriscado, qual seria a orientação da polícia em relação a uma questão como essa, em virtude até do que as imagens nos mostram? Realmente ali a gente vê que é uma situação bastante complexa, onde que existia um risco aí para a população intervir. E nós temos aí a legislação que trata sobre isso, que é o Código Penal. O artigo 135 do Código Penal trata ali do crime de omissão de socorro. Então, ali a omissão de socorro, ela traz um rol de pessoas que podem ser socorridas, que devem ser socorridas por qualquer um do povo, traz crianças, inválidos, enfermos, e nessa situação, uma pessoa também que esteja aí sendo vítima. Mas o crime de omissão de socorro, ele se perfaz quando não há risco pessoal para a pessoa para realizar aquele atendimento. E naquele caso a gente vê que realmente teria um risco pessoal. E no caso do risco pessoal, as pessoas, as testemunhas ali, as pessoas que estavam ao redor, deveriam acionar a polícia, fato que foi realizado. Mas a gente observa que realmente não teria condições de uma viatura chegar, ser acionada e chegar nesse curto prazo e conseguir atender e salvar a vida do Luiz. Pessoa que a gente se compadece, a gente deseja aí a gente se solidariza com a família pela forma que aconteceu, a violência que aconteceu, esse ataque desmedido e cruel contra ele. Sabemos aí que foi o enterro agora às 10 horas em Capanema, cidade que a gente já trabalhou no começo da carreira, eu acabei trabalhando em Capanema, então a gente se solidariza duplamente aí por conta dessa morte. E se nessa cena um cidadão, porventura, tivesse se envolvido no sentido de intervir e precisasse exercer de uma força maior, enfim, ele poderia responder também por algum tipo de crime que eventualmente viesse a acontecer? É aí que está também um grande problema, porque realmente se uma pessoa tivesse essa intervenção e ocasionasse talvez até a morte dessa pessoa ali, em situação de rua, poderia responder por um homicídio. Às vezes até poderia ser inocentado, mas responderia o processo. A nossa legislação ela é dessa forma. E uma curiosidade é que se um policial estivesse passando pelo local, ele não responderia pela omissão de socorro, ele responderia propriamente até pelo homicídio, se ele não fizesse nada. Porque o policial ele tem o dever legal de agir naquele momento. Então, a gente observa até ali o Luiz, que muitas perguntas acontecem, as pessoas perguntam para a gente, por que o Luiz não se defendeu, por que o Luiz não correu mais, ele estava em pânico, era uma pessoa que a gente tem algumas outras pessoas que estavam no local e acabaram narrando que ele se declarou até homossexual no momento ali que ele estava sofrendo ataque, talvez até por isso ele não queria se defender, não queria atacar aquela pessoa, que o Luiz ele tinha um porte físico bom, ele era uma pessoa que treinava, era uma pessoa que estava acostumada a isso, mas ele optou em não reagir e pedir clemência pela sua vida, fato que não aconteceu. Um fato gravíssimo e que nos faz lembrar até da situação da Neuci Terezinha, que há 2 anos ela foi morta dentro de casa, esfaqueada por uma pessoa que também estava em surto psicótico, provavelmente pelo uso de drogas e entorpecente. Inclusive, essa pessoa está hoje na Penitenciária Industrial de Cascavel, e em vias aí de repente, até receber uma progressão de regime. Uma posição bastante querida pelos demais presos, porque a Penitenciária Industrial hoje é um modelo para todo o Brasil, um local calmo, e ele consegue remir a pena praticamente a metade trabalhando ali e recebendo. E o pânico acaba paralisando realmente. Mostramos aqui na reportagem também toda essa repercussão do prende e solta. A gente deve sim cobrar os deputados, mas ao judiciário também cabe algum tipo de cobrança nesse sentido? Com certeza, esse é um problema que só vem a crescer, a população em situação de rua, esse uso desenfreado de drogas. A gente observa aí muitas vezes a informação de que essa população em situação de rua pode dobrar de um ano para o outro. A quantidade de drogas que circula e a quantidade de que essas pessoas entram em surto, muitas vezes se matam ou, em alguns casos, matam uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, como foi o caso do Luiz. Então, realmente é uma cobrança que a comunidade pode realizar,
o Consegue, a própria imprensa está fazendo um trabalho muito bem. A justiça também falha? Falha, né? Todos falhamos, né? A justiça também falha, a polícia falha, a justiça também falha, mas eu digo que nós temos aí uma via de escape, né, na Lei de Contravenções Penais, que é a vadiagem. Nós tínhamos a mendicância e foi abolida da nossa legislação penal. E nós temos ainda a vadiagem. De repente, o nosso Consegue, nossa imprensa, ajudar a mudar esse entendimento do judiciário para enquadrar essas pessoas que estão em situação de rua, para enquadrar elas como vadios, né? Não precisam ser presos, nada, mas tem que ter uma consequência, né? Porque a gente observa a ação contundente que o município está realizando e praticamente resultado nenhum. Então, nós temos que ter o apoio de todas as instituições e todos os órgãos, inclusive da Justiça. Major, para a gente finalizar, numa cena como a de ontem, né? As câmeras mostraram tudo, como foi, como aconteceu, orientação à população. Quem acionar primeiro? Polícia Militar, Guarda Municipal? Houve também algum tipo de queixa em relação à demora das forças de segurança para chegarem até o local? Gostaria que o senhor comentasse também sobre isso. Sim, pode ser acionada a Polícia Militar, Guarda Municipal para fazer o socorro público, né, a incumbência constitucional da Polícia Militar para realizar o atendimento, né, e não tendo um risco pessoal, a pessoa pode sim intervir, pode reagir, pode auxiliar, né, a gente observa muitas pessoas passaram por lá. E nos causa realmente o questionamento. Será que nenhuma tinha condição? Será que nenhuma pessoa podia auxiliar? Né? E isso daí é uma coisa que vai ser provavelmente objeto de um inquérito policial para apurar. Né? Mas preliminarmente a gente não tem como dizer, né, que efetivamente essa pessoa cometeu o crime ou não, porque tinha um risco pessoal. Né? Ali essa pessoa inclusive usou da força letal ali contra o Luiz de uma forma totalmente desproporcional e covarde. Major, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Tarobá. A gente segue também acompanhando aí esse assunto e agora com mais uma informação. Com a cidade aí tomada pelo medo, a população quer saber até quando